Vamos estudar a lição da escola sabatina? Então vamos. Quinta-feira, o Deus sofredor e seus seguidores. Não se engane, o Deus sofredor e os seus seguidores sofredores também. Se Jesus sofreu, nós também sofremos. Se Jesus foi perseguido, nós também seremos perseguidos. Por quem? Por quem Jesus foi perseguido? Pelos seus conterrâneos. Não foram perseguidos pelos romanos. Foram perseguidos pelo seu próprio povo, pelos seus familiares, pela sua geração. E o que ele fez de errado? Ele disse que era o Messias. Ele disse que era Deus. Ele veio dar esperança e perdoar os pecados. Ele veio curar as pessoas, tanto física como espiritualmente. Então, por isso ele foi morto. Ele sofreu. Ele veio para dizer: eu estou dando a minha vida por vocês, para que vocês tenham uma chance. Mas vocês precisam crer em mim. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Porque eu estou dando a vida por vocês. E vou experimentar a morte eterna no vosso lugar. Porque o salário do pecado é a morte. Eu estou colocando todos os pecados do mundo todo em mim. Eu estou assumindo a responsabilidade do pecado de todos vocês, desde o começo do mundo até o último pecador. Porque o pecado significa maldição. Eu estou me tornando maldição no lugar de vocês, para lhes dar a veste da justiça. Vocês podem se tornar justos, perfeitos na visão de Deus, usando as vestimentas de Jesus, que é a justiça. Enquanto estivermos nesse mundo, vamos sofrer. Por quem? Pelos que estão mais próximos de nós. Pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos, pelos patrões, pelos professores, pelos amigos. Esses serão os maiores inimigos. Parte dos irmãos da igreja, de outras denominações. Por quê? Por que Jesus foi perseguido? O mesmo nós vamos dizer. Só que nós vamos dizer que nós somos o Filho de Deus, mas que nós seguimos o Filho de Deus. Que nós cremos no Filho de Deus. Que nós nos pautamos pela Bíblia. Não é pela palavra do pastor. Não é pela palavra da igreja. Mas pela Bíblia somente. Não é porque Ellen White falou. Ellen White falou que está escrito na Bíblia. Então, aceitamos porque ela falou o que está escrito na Bíblia. Então nós aceitamos, nada diferente disso. O sofrimento dos seguidores de Cristo. Atos 14, 22. Através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, diz o apóstolo Paulo. E ele continua dizendo em Filipenses 1, 29. Foi-lhes dada a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele. Falar que crer da boca para fora é fácil. Eu quero ver seguir a palavra de Deus. Quando seus familiares vão contra, quando a sua igreja vai contra, quando o seu pastor vai contra
quem vai contra os seus patrões, seus amigos, aí é difícil. Mas aí que está a tribulação. A tribulação está em ficar do lado de Jesus, mesmo sendo atribulados. À medida que sofremos, devemos nos lembrar dos resultados do sofrimento de Jesus. E o que nos foi prometido. Quando nós sofremos essa tribulação, Paulo diz, não estranhe esse fogo estranho que vem sobre vós, que é a vossa tribulação. Coisa injusta. Vocês não estão roubando, não estão matando. Vocês estão guardando o sábado, guardando a lei de Deus. Vocês estão seguindo a Bíblia, estão indo na igreja, estão sendo honestos. Mas vocês estão sendo perseguidos. Parte de sua família não concorda com isso. Não concorda de você ser assim, de ser um seguidor de Jesus. Não precisa disso para ser um seguidor de Jesus, eles dizem. Mas quem são eles para dizer isso? Então nós devemos lembrar que Cristo sofreu também. Cristo sofreu e foi tratado como malfeitor, porque simplesmente ele veio viver a verdade. E se nós queremos viver a verdade, nós vamos sofrer tribulações, perseguições. E veja, as promessas que temos aqui. Olha, João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna. Jesus disse, jamais vocês vão perecer. E ninguém vai tirar vocês da minha mão. Não é porque tem tribulação. Fique firme. Aquele que for fiel até o fim, esse vai ganhar a vida eterna. Não é porque alguns não concordam com você, que não gostam que você faça isso. Não importa o que eles dizem. Ame-os. E siga Jesus Cristo. Em Tito 1:2 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. O pecado tem um salário, e o salário é a morte. Jesus veio e morreu a morte eterna no nosso lugar. Essa morte que nós morremos não é a morte eterna, porque nós vamos ser ressuscitados. A morte eterna é a segunda morte que diz Apocalipse, que é a morte do milênio, depois do milênio. Em Tito, capítulo 1, verso 2, diz, a esperança da vida eterna prometido por um Deus que não pode mentir. A esperança da vida eterna. Tenha esperança, porque é algo real da vida eterna. A vida eterna é algo que Deus nos prometeu que parece utopia. Por isso que muitos não creem. É fácil demais. Por ser fácil demais, é chamado de graça. Graça. É uma graça. É um presente. É de graça. E está à disposição de todos. Muitos dizem que o que é bom custa caro. O que é ótimo não custa nada. Nossa existência é eterna. Não haverá mais dor. Um novo céu e nova terra. Não haverá decepção, perdas, traições. Tudo isso que nós vivemos agora é um lampejo de tudo aquilo que vamos ver na eternidade. Você acha que viver 50, 60, 100 anos é muita coisa? E aqueles que estão lá, como por exemplo Enoque, que viveu quase 1000 anos aqui na Terra, e está vivo até hoje lá. Já se passaram 6.000 anos? O que é viver 100 anos? Não é nada, irmãos.
Você dá a vida para viver um ano a mais. Você paga o valor acima do que você até pode pagar para viver um pouco mais. Mas Deus promete através de Jesus Cristo a vida eterna. E tudo isso está garantido por aquele que não pode mentir, Jesus Cristo. E somente tudo isso nos é possível por causa de Jesus Cristo, que passou pela tribulação, pelo sofrimento, injustamente, mas ficou firme ali. É o mesmo que devemos passar, dentro das nossas limitações. Ele não vai permitir prova além da nossa capacidade de suportar. Ele vai interferir, ele vai ajudar. O Espírito Santo vai estar aqui, não estamos sozinhos. Mas tanto ele, Jesus, quanto nós, veremos o fruto do nosso trabalho. Isaías diz que Jesus ficou contente depois que passou toda essa dificuldade. Porque ele vai ver o fruto do seu penoso trabalho. E nós também. O fruto das penosas tribulações. Experimentar um pouquinho daquilo que Jesus passou aqui. O apóstolo Paulo fala que é um privilégio quando nós somos injustiçados. É um privilégio. Sofrer por Cristo. Não sofrer por você ser culpado de alguma coisa. Sofrer por Cristo. Alegremos. Temos a vida eterna e ninguém tira de nós.